nós queremos em Ti, Senhor. Eu quero abençoar cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, igreja, Pai, amém? Maravilhoso, eterno Deus, estamos na tua presença, Pai, nessa manhã. Te agradecendo, Senhor, por esse privilégio, Pai, de poder estar na tua casa. Senhor, é para quem quer, é para quem pode, é para quem o Senhor escolheu. E aqui estamos, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. E te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e é de fazer, meu Pai. Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, renovando a nossa fé, meu Pai. Ô Senhor, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Diz a tua palavra, Pai. Ô Senhor, toma, tem misericórdia do teu povo, já o povo da família. Visita cada família representada aqui neste lugar, meu Pai. Da vitória, Senhor. Visita cada lar agora. Senhor, visita também o Diego ali, meu Pai, no Jovitão. Abençoa o teu servo, Pai. Ajuda ele, Senhor. Toma ele nas tuas mãos. Vai abrir a janela do céu na vida do Diego. Não só na dele, mas na vida de todos nós, Senhor. Vai suprir as nossas necessidades, Pai. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará da tua palavra. E nós cremos, Senhor, que todo mundo possa, Senhor, nesta manhã, meu Pai. Ô Senhor, vai ungindo agora cada um que está, derrama unção, derrama poder do teu Espírito Santo. Vai visitando a portaria da tua casa, vai passando teu sangue, vai guardando os teus sangue que está na porta. Senhor, abençoa também, meu Pai, o missionário José Rocha, Pai. Abençoa o pastor, Pai, José Rocha. Dá vitória para ele, Senhor. Abençoa a sua família, Senhor amado. E, Senhor amado, preparando o que ele precisa. E assim toma-se na direção, Senhor, dessa reunião, Pai. Derrama a tua unção, Pai. Quero sair daqui nessa manhã, renovada, Pai. Revestida da tua unção, Pai. Ô, Senhor, derrama a tua unção. E assim eu te agradeço por esse privilégio de poder estar na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Algemado por Jesus, ó quão triste eu andei, descende as mãos de Cristo, não sou mais como era, eu sei, tocou-me. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém? Glória a Deus. E a salva do Senhor. Vamos receber o nosso querido missionário, nosso querido irmão missionário José Rocha Canali, que é uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. Conforme os irmãos já sabem, ele fez parte da fundação da igreja e do Copan. Ele nunca deixou de estar conosco na oração, no jejum, na intercessão, né? E sempre no tempo que ele pode estar conosco aqui. Então é uma alegria muito grande, viu, missionário, receber o Senhor aqui nessa manhã, e a palavra de Deus está com o Senhor nesse momento. Amém? E a salva do Senhor. Missionário Rocha. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Nós podemos dizer que somos mais do que vencedores. A pessoa de Cristo Jesus, né? Hoje é um dia especial. Por que é especial? Todos os dias são especiais, mas hoje muito mais ainda, né? Porque nós estamos aqui recordando algo que foi feito, né? Há muitos anos atrás, né? Sacrifício de Jesus, né? Na cruz do Calvário. Então hoje é um culto de ceia, um culto de comunhão, né? Um culto
os irmãos realmente ficam um pouquinho mais calmos, né? Aleluia, não tem muita agitação, porque louvado seja Deus. É dessa forma, né? Louvado seja Deus. Hoje pela manhã, Deus me despertou cedo, já fui ao trabalho, já voltei, né? Fui fazer entrega de folhetos, evangelizar. Então, o Senhor nos incomoda, né? Nós vamos cedo. Fui para a igreja ontem, foi uma bênção, tiveram ceia também, ali na igreja Monte da Oração, estou congregando ali. Aleluia. E é uma bênção, nós estamos sempre ativos na presença do Senhor. E a base maior da ceia ontem foi uma coisa interessante. Não foi um pregador assim, né? PhD, que eles falam aí, né? Não foi alguém, teologicamente falando, evoluído, né? E eu não critico que a pessoa tenha conhecimento, não critico. Mas foi uma pessoa muito simples que pregou o Evangelho ontem lá. E ele bateu muito no amor, né? E ele falou muito do amor e ele contou o testemunho pessoal dele, né? Que ele passou no ministério, né? Louvado seja Deus. E quantas coisas aconteceram na trajetória da vida daquele irmão, né? Isso acontece na nossa vida também, na sua vida, né? A Bíblia diz que nesse mundo aqui, irmão, nós passamos coisas terríveis. Se eu fosse contar coisas que eu já vi em igreja, na minha caminhada, né? Já vi igrejas fecharem, né? Por falta de administração da pessoa que era responsável, né? Mas não aceitava que a gente fosse ajudar e dar sua opinião. Dizer, olha, irmão, você precisa fazer assim, né? Porque a coisa não está batendo certinho. Mas a pessoa às vezes não quer, bate o pé, acha que é dono da igreja. Eu falo, eu não sou dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. É o Espírito Santo, né? É Ele que é o dono da igreja. Eu não posso fazer nada se não for da vontade dele. Porque ele veio lá no livro de João, né? Sem mim, nada poderia fazer. Sem mim, eu não poderia fazer. Então, o que o homem quer fazer por conta dele, irmão, não resolve. Porque a força do braço, ó, isso aqui não resolve nada. A força do braço não resolve. Mas quando nós estamos na direção de Deus, né? E é a nossa bússola, né? É o nosso norte, como diz o povo aí, né? Ele que nos indica a direção certa. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, eu sou o caminho, então vamos por ele. Quem é o nosso mestre? Ele que está na nossa frente. Você vê que Jesus tinha os seus discípulos, né? E nem todos eles estavam em sintonia com Jesus. Somente Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados a Jesus, que Jesus podia confiar mais. Porque os demais não medrosos, entendeu? Se acovardavam. E hoje nós estamos vivendo bem, que a igreja tem se acovardado um pouco, tem se amedrontado também. Porque os acontecimentos que acontecem por aí são muitos, né? Guerras, né? Fome, peste, terremoto, tudo isso está se acontecendo por aí. Isso não vai terminar nunca. Porque Jesus falou que poderia acontecer tudo isso, mas não é o fim. Não é o fim. Então nós temos que realmente enfrentar essas coisas. Não ter medo. O cristão não pode ter medo. O cristão tem que dar cara para bater mesmo. Tem que ir para cima. Irmão, porque se a gente se acovardar, fica pondo muita coisa na cabeça, sabe o que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu não vou lá, porque. Não faça isso. Olha o Senhor e fala, Senhor, envia teu anjo na minha frente, que eu vou lá. Em nome de Jesus. Não se acovarde. Não fique com medo, com temor. E hoje a gente vê tanta pregação por aí, pastores colocando medo na igreja. Não pode. Não pode ter medo. Tem que enfrentar a realidade. Jesus falou, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Né? Se ele venceu, e ele disse o quê? Se ele venceu, você também vai vencer.
A missionária vai vencer. O pastor vai vencer. Não é, irmão? Você vai vencer, irmão. O irmão vai vencer. Aleluia, nós somos vencedores. E o próprio Paulo, ele endossou dizendo: em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então, não é um novo tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um novo tempo hoje, por quê? Porque muita coisa vai acontecer aí para a volta de Jesus. Haverá ainda uma renovação da igreja. Irmão, a igreja não vai ficar parada no que está. A igreja vai ser levantada. Porque quanto mais perseguir a igreja, mais a igreja vai crescer. Mais a igreja vai orar. Mais a igreja vai jejuar. Mais a igreja vai para os pés de Jesus. Porque assim, irmão, eu falo, sabe por que eu falo isso por mim mesmo. Eu sou meio preguiçoso. Às vezes eu sou meio preguiçoso, me acomodo um pouco. Mas o que Deus faz? Levanta o macumbeiro lá para ficar me oprimindo. E o próprio Deus falou comigo: eu levanto meus inimigos para combater contra você. Para me buscar. E aí o macumbeiro vai lá, bate no tambor, ele faz um monte de bagunça lá, e eu só na oração. Só na oração. Entendeu, irmão? Então Deus, ele cria situações, né, para nós chegar a Ele. Chegar a mim, depois chegar a vós, do Senhor. Aleluia. Você que tem duplo ânimo, deixa o duplo ânimo de lado e vai para Jesus, porque Ele tem a resposta, irmão. Vamos ver aqui no livro de Lucas 22, 2:2. Livro de Lucas 22, que fala algo aqui, né? Aleluia. Fala algo aqui da Santa Ceia. Pastor me deu uma oportunidadezinha. Vamos falar algo aqui da Santa Ceia, né? Capítulo 7. Aliás, capítulo 22, versículo 7. Amém? Amém. Chegou aí o dia dos árbitros, que se importava a sacrificar a Páscoa. Mandou a Pedro e a João, dizendo: ide preparai a Páscoa, para que a comamos. E ele perguntou: onde quer que a preparemos? Ele disse: eis que quando entrar na cidade, e contra ele um homem levando um cântaro de água, seguiu até em que ele entrar, e casa até que a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre disse: onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa, os meus discípulos? Então ele nos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazeis os preparativos. Indo eles acharam, como disse, havia tido tipo, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, dando graça, tomai e repartiu ele de vós, porque eu vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graça e partiu, dizendo: isto é meu corpo, que é por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Terminando, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, o meu sangue, aleluia, que é derramado por vós. Mas esse cabrão, do que ele está comigo à mesa. Amém? Amém. Até em nome de Jesus. Pode aceitar a igreja, aleluia. Nós vamos, irmãos, que, aleluia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Jesus, ele tem os seus planos para todas as coisas. Nós sabemos que naquele tempo, em Israel, dificilmente um homem carregava um cântaro de água, porque não era um trabalho para homem. Não era. Era um trabalho mais feminino, que as mulheres iam na fonte buscar água, para preparar o alimento, para fazer a higienização, para limpar a casa, para fazer a comida.
Era a mulher que cuidava dessa parte. Mas aquele dia foi diferente. Porque Jesus deu uma ordem. Quando ele deu uma ordem, as coisas mudam. Se é homem, pode ser mulher. Se é mulher, pode ser homem. Pode ser jovem. Se ele mandou, está mudado, irmão. Aleluia. Eu até me lembro da parte que Jesus mandou um dos discípulos procurar um jumento. O jumentinho para ele entrar na cidade. Irmão, aquele jumentinho estava ali, ó. Aleluia, amarrado ali. Você vai lá, pega aquele jumento e traga para o mestre. Chegou lá o dono do jumento, mas para quem é esse jumento? É o mestre para pedir. Irmão, uma ordem de Deus. Quando ele dá uma ordem, se cumpre. Louvado seja Deus. E ele diz: olha, é necessário sacrificar a face. O que era sacrifício? Sacrifício, irmão, realmente, a gente não se faz só matando o animal, não é só isso. Sacrifício é eu pegar e me levantar, madrugar, lá, buscar a Deus. É um sacrifício que eu estou fazendo. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sacrifício é você estar aqui nesta manhã. Você se doando a Deus nesta manhã. Isso é um sacrifício, irmão. E tudo isso tem uma recompensa. Jesus falou aqui, então, para aqueles irmãos, João, Pedro e João, preparar a Páscoa, preparar a ceia. E ele, onde o Senhor quer que nós preparemos essa ceia? Aleluia. Ele diz: olha, quando você entrar na cidade, tem um homem levando um cântaro. É um sinal. Aonde o Senhor entrar, ali vai ser o lugar. Aleluia. Olha, meu Deus, ele tem o endereço certo. Ele tem o lugar certo para te abençoar. Ele tem o lugar certo para te abençoar. Aleluia. Eu lembro ontem, meu irmão, com esse testemunho, quando eu saí de carro ontem, e o Espírito Santo me incomodava para ir para cá e para lá, eu fui até o Morro Grande, eu vim para lá, vim para cá, falei: meu Deus, eu estou dentro do carro. O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? E aquele irmão preocupado. Mas o Espírito Santo estava incomodando ele. Aleluia. O Senhor falou: para aqui, nesse mercado e entra aqui. Ele entrou naquele mercado. Quando ele entrou naquele mercado, tinha uma pessoa ali. O Senhor falou: fala com ela, no meu amor. Aleluia. Fala com ela ali, fala. E aquele irmão evangelizou aquela alma. E aquela alma estava necessitada. E não ouvia a palavra de Deus. Aleluia. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E aquela pessoa começou a chorar. Aleluia. E o Espírito Santo começou a falar através da boca desse irmão para ela, dizendo: olha, está acontecendo isso na tua vida. Aleluia. Mas sabe que Deus não vai falar assim para você. Você não entender, aleluia, você crê que Ele vai operar na sua vida. Ele vai trazer coisa grande, quem vai trazer coisas novas na sua vida? E ele evangelizou aquela alma. Para a glória de Deus. Aquela alma aceitou Jesus. Oh, glória, aleluia. Aquela alma está servindo a Deus hoje, irmão. Aleluia. E como é importante, irmão. Aleluia, também contou um testemunho de outra pessoa também. Louvado seja Deus. Que era uma irmã que estava na igreja. E ela precisava de uma importância, um dinheiro, não é? Ela precisava dessa importância porque o neto dela havia feito uma dívida no negócio de tráfico de droga, coisa terrível. E aquele jovem havia sido jurado de morte. Se não pagasse aquela importância, eles iam sacrificar a Deus. Aleluia, o irmão fez um apelo na igreja, pegou aquele dinheiro, deu na mão da irmã. Aleluia. Foi até lá, naquela pessoa que ela pediu dinheiro, e entregou dinheiro. Pagou a dívida daquele jovem. Aquele jovem ficou admirado, assim: vou, mas como é que você arrumou esse dinheiro? Ele falou assim: não fui eu. Foi a igreja do Senhor que deu essa importância para pagar a sua vida. E aquele moço ficou tão sensibilizado, ele foi para a igreja. E hoje ele serve
serve a Deus na nossa vida. Hoje ele está adorando a Deus. Porque ele foi grato, irmão. Aleluia, o amor de Deus alcançou ele. E ele foi grato ao Senhor. Assim, querido, a palavra diz assim: então ele vos mostrará um cenáculo mobiliário, ali fazer preparativo. Deus, ele dá condenação para nós, tudo, irmãos. Aleluia. Eles foram achar aquilo que havia sido dito, né? E ali prepararam uma Páscoa, a ceia do Senhor. Como nos dias de hoje, nós estamos aqui, né? Na direção de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesse preparativo. Aleluia, prepararam a Páscoa. Chegou a hora, pôs-se a mesa com ele, ali os 12 discípulos, e ali comeram a Páscoa do Senhor. Cumpriram o mandamento. Há um mandamento de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso até o dia que vós comereis comigo lá na glória. Aleluia. Um dia nós vamos comer a ceia oficial. Nessa ceia que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos fazendo em memória dele. Em lembrança daquilo que ele fez por nós. Mas um dia nós vamos sentar na mesa de Jesus. Deve ser uma mesa, eu imagino uma mesa que não vai ter fim. Vai ter tanta multidão de gente sentada naquela mesa. E a Bíblia diz que o próprio Jesus vai servir a nós. Jesus vai passar ali servindo a nós, irmão. Aleluia. Porque ele é humilde, irmão. Jesus é humilde, ele é manso, ele é manso, humilde de coração. Aleluia. Não é como nós, às vezes, né? Às vezes nós não vigiamos, às vezes nós cometemos erros, né? Como ser humano, mas Jesus não. Ele é o perfeito. Ele é o varão perfeito, diz a palavra. Que o próprio Isaías falou que ele é o príncipe da paz. Que ele era, né? Aleluia, o perfeito de Deus, né, irmão? Fala que ele é perfeito. Não tem mancha, não tem defeitos, não tem nada. Você olha na vitrina de uma loja, você vê uma manequim, aquelas roupas, né? Aquela roupa bonita, mas você olha até alguma coisa ali que não está certo. Mas ele não ficou bem essa roupa com esse sapato, não é? Mas Jesus é diferente. Com Jesus, ele é perfeito. Ele é perfeito, aleluia. Ele é conselheiro, ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Deus vivo. Então ele deu as informações ali. E acharam uma vez preparado a Páscoa. E chegou a hora, uma mesa depois com os seus 12 apóstolos, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu fazesse. Porque eu vos digo que não comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. Vai se cumprir o dia. Aleluia, aquela oficial. Aqui nós estamos fazendo isso em memória dele. E lá em Coríntios fala que é fazendo isso em memória de mim. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. E tomou o pão, e tomou o cálice, e deu aos seus discípulos. Aleluia. Esse é o Novo Testamento do meu sangue. O Novo Testamento, porque o Velho Testamento não foi totalmente ignorado, mas ele foi substituído por Jesus pela graça dele. Porque no Velho Testamento, irmão, era olho por olho, dente por dente. O homem matava o outro porque, não, você matou meu irmão, não vou te matar também. Era aquela coisa ignorante. Mas que Jesus disse, não. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando Pedro chegou ali no monte ali, Pedro passou a espada na beira do soldado, que ele era, na verdade, era soldado, mas ele era o sumo sacerdote. Ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote também, o moço. Ele estava lá na escola para oficializar o sacerdote. E Jesus pegou ele de volta ali.
que Pedro não é desse jeito. Guarda a tua espada aí, Pedro. Porque não é desse jeito. Não é pela força. Não é pela violência. É pelo meu Espírito. Louvado seja Deus. Irmão, que Deus te abençoe nessa manhã. Que você possa verdadeiramente guardar essa palavra no teu coração. Mas sabe uma coisa? Como diz a palavra, tudo está preparado. Tudo está preparado. Irmão, quando chegar o dia da volta, Ele não vai deixar você na praia. Ele não vai esquecer de você. Eu tive essa experiência comigo. Eu estava dormindo em casa, no recão. De repente eu tive aquele sonho. Eu estava indo para a igreja católica da Brasilândia. E eu vi aquele povo correndo para lá, correndo para cá. E eu olhei para cima e vi aquele céu escuro, aquelas nuvens pretas, escuras. E eu perguntei, mas o que está acontecendo? Aí uma das pessoas falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas tem pessoa que está subindo para cima, está indo embora. Está indo embora. Aleluia. Não sei o que está acontecendo. Aí eu fiquei assim, eu parei, fechei meus olhos. Falei, Jesus, se é o Senhor que veio buscar para a igreja, eu não quero ficar aqui não, Senhor. Aleluia. Comecei a clamar ali, falar com Deus, aleluia. De repente eu senti que meus pés começaram a sair do chão. Ei, palavra, sou de andar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Irmão, aí, eu fui subindo. Aleluia para a glória do Senhor. Depois eu acordei, meu Deus, é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Ele não esqueceu de mim. Ele não esquece de você. De maneira alguma, Ele esquece de você. Sabe por quê? Você está gravado nas tábuas do coração dele. Deus te abençoe nessa manhã. O Espírito Santo vai melhorar o teu coração. Já passei da hora, pastor. Quem vai? Vamos cantar o hino? Vamos cantar o hino? Bem alegre? Porque tristeza não paga a dívida, não. Tristeza não paga a dívida. Quando nós estamos tristes, nós temos que orar, clamar, cantar ao Senhor. 447. Se você já foi batizado, o Espírito Santo canta com o Senhor. 447. Nascer de novo. Nascer de novo. Anda com Deus. Quem precisa povo que vai para o céu. Tem a fica no teu coração. E te habita pela salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não reconhecer. No portal da vida, Cristo achará. Ao ficar a vida, tu estará. Já cresceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda água no teu coração. Vou te batizar como foi Jesus. Segue a teu lado para o céu no caminho. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demore, no portal da vida. Cristo achará, ao final da vida, no céu tu estará. O poder de ouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, e já proveu, mas para a glória, anda para o céu. O caminho, seu caminho é estreito, aleluia. Tudo está feito, não demore, vem no portal.
Cristo achará, e ao fim da vida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, esse Cristo vem se preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, lá é tua luz, canta com gemido, vem Senhor Jesus. E o caminho é estreito, lá para a terra vem, tudo está feito, não demores, vem, no portal da vida, Cristo achará, e ao fim da vida, para o céu tu estarás. E ao fim da vida, para o céu tu estarás. Amém? Termina tudo, é céu. É no céu. Aleluia. E nós estaremos. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Uma salva de palmas. Para Jesus, eu volto para o missionário. Filho, apóstolo. Aleluia. Estamos todos certos de Deus, amém, pessoal? Divino companheiro no caminho, sua presença singular. Cante comigo. Vindo dissipar-se todas as trevas, já tem a luz bendita do amor. Cante comigo. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim orar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Com fé, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para acusar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, Já se faz tarde, tens o meu coração para usar. oh, aleluia. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Houve um momento na vida do grande legislador e libertador Moisés. Por que ele foi um grande legislador? Porque ele foi o primeiro juiz, tá? Que escreveu as leis bíblicas, o Pentateuco, 5 livros de Moisés. Por que ele foi o grande libertador? Porque ele libertou o povo da escravidão, ainda que foi Deus que o fez, mas tinha que ter um instrumento, e o instrumento era Moisés. E é interessante a gente ver como que Deus trabalha na simplicidade e na humildade do homem, igual que o missionário José Rocha acabou de pregar ali, na simplicidade e na humildade. Porque Jesus
sendo Senhor dos Senhores, ele lavou os pés dos seus apóstolos e Pedro recusou. Ele disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, se é assim então, fala lá, o pescoço, o braço, a cabeça. Aí Jesus disse: não, Pedro, é só os pés. Porque os nossos pés andam em caminhos que não agradam a Deus. Entendeu, pessoal? Espiritualmente falando. Por isso que o Salmo 1 é bem claro, que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores. Porque bem-aventurado é quem? Aquele que está plantado na casa do Senhor, plantado em Deus. Entendeu? Então Moisés, em um certo momento da vida dele, o povo estava tão rebelde, que Deus disse: Moisés, sai do meio desse povo aí, Moisés, que eu vou exterminar todo esse povo, eu vou matar todos eles. Só vou poupar você e vou começar uma nova geração com você. Mas Moisés era muito humilde, de acordo com a palavra de Deus. O próprio Deus fala que não havia varão como Moisés. O próprio Deus diz. Aí Moisés disse: não, Senhor. Olha só, irmão, o diálogo entre o homem e Deus. Senhor, não faça isso não. Se tu matar todo esse povo aí, o Senhor vai te matar aqui. Só pode dizer fogo uma vez com o Senhor e Gomorra, acaba com tudo aí. Mas o que as outras nações vão falar a respeito de ti? O que as nações vão dizer a respeito de ti, Senhor? As nações vão dizer: olha lá, tirou o povo do Egito, levou o povo para o deserto, não teve condições de cuidar daquele povo e acabou matando daquele povo. Moisés soube dialogar com Deus. Moisés soube dialogar com Deus. E aí o que aconteceu? Deus disse assim: ó Moisés, tudo bem. Amém? Josézinho, coisinha linda do vovô. Quarta-feira vai completar mais um aninho. É 3 aninhos, bispo? 3, glória a Deus. 3 aninhos, José. Glória a Deus. Vovô te ama, viu? E a vovó também, toda a igreja ama você. Você é especial. Todos nós amamos você, José. Você e a Bia. E a Estelinha também que está aqui. A Estelinha é filha de Diego, né? A gente fica muito feliz quando ela está aqui. Ela parece uma missionária. Ela vai para lá, vem para cá. Entendeu? E é uma bênção na Estelinha. Mas vamos lá, né, Josézinho? Né? Aí, Moisés convenceu a Deus. Falou assim: ó Senhor, não faça isso não. E outra coisa, ó, eu não vou arredar o meu pé daqui. Lógico. Deus usou a missão de lógico. O missionário falando: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse lá em Evangelho de João, capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Aí, Moisés falou assim: ó, daqui eu não saio. Se o Senhor não for o nosso, daqui eu não saio não. Se o Senhor não for comigo e esse povo, a gente vai morrer daqui. Isso é daqui que não vai arredar o pé. Aí eu disse: tudo bem, Moisés. Você me conheceu, Moisés. Você quer conhecer a Deus? Fale com Ele com o coração sincero, não com o coração engano. Seja sincero, você vai convencer a Deus. Ah, não dá para convencer a Deus. Moisés convenceu a Deus. E Moisés era homem, tanto quanto eu e quanto você, ser humano, erra, pega. Moisés pecou também. Mas ele soube conversar com Deus. Para a gente obter vitória, a gente tem que saber conversar com Deus, pessoal. Saber conversar. Porque Ele está sempre do nosso lado. Deus está sempre do teu lado. Glória a Deus. Se não for o Senhor que estivesse ao vosso lado, ó Israel, os vossos inimigos teriam vos engolido vivo. O adversário teria destruído você e
e a mim, mas o Senhor está conosco. O Senhor Deus está conosco para nos proteger e nos guardar. Aí quando ele diz, ó, se o Senhor não for conosco, aí então não vai, vamos ficar aqui. Isso é necessário. E outra coisa, não vai exterminar o povo não, viu? Porque se o Senhor exterminar o povo, as nações, ó, as nações vai falar mal do Senhor, vai ficar mal do Senhor, não vai comigo não. Vai ficar mal do Senhor, não vai comigo não. Porque foi o Senhor que tirou, não foi eu. Quem fez as 10 pragas acontecer lá no Egito foi o Senhor, não foi eu, e nem Arão, meu irmão. Foi o Senhor que fez tudo. O que o povo vai dizer a seu respeito? Ó, vai ficar mal do Senhor isso. É melhor só pensar um pouquinho aí e querer ser nesse povo. Não, Moisés, eu vou começar tudo de novo, igual eu comecei com Noé. Não faça isso não. Irmãos, quantas vezes a gente não faz isso, né, pastor Gabriel? Não é o caso seu, né, Gabriel? Não estou falando, pastora, só para dar um exemplo, né? A gente é igual aquele discípulo. Senhor, quer que a gente ora e desça fogo do céu e consuma aquele povo que nos está seguindo a nossa escola? Porque havia um povo que estava fazendo a obra de Deus, mas não era da escola de Jesus. Mas estava pregando o Evangelho, estava expulsando os demônios, mas não era da escola, não era da igreja local de Cristo. Aí os apóstolos, o que é que nós mandamos eles falar? Deus disse, não, quem é comigo não está contra mim. Não é. Vocês estão expulsando demônio, está curando? Deixa, porque está comigo. Não impeça, não. Irmãos, nós temos que entender que o Evangelho é aquilo que Pedro fala na sua epístola, é uma coxa de retalho. Entendeu, pessoal? É uma coxa de retalho. Cada um tem seu lugar na obra de Deus, igual o missionário José Rocha falou aqui na mensagem. Todos nós temos uma participação dentro da igreja. Não existe ninguém que não vale nada dentro da igreja. Todos nós temos nosso devido valor. Glória a Deus. Paulo nos ensina a respeito dos dons espirituais. E aquele membro do nosso corpo que a gente que é menos honroso é o que a gente mais cuida. Paulo dá um entendimento sobre isso aí. Não é verdade? Então, se a gente cuida de todo o nosso corpo, não é? Imagina Cristo, que é o cabeça da igreja, e nós somos os membros da cabeça do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros do corpo. Entendeu? Então, entenda que hoje nós iremos participar do corpo e do sangue do Cordeiro. O missionário já trouxe a palavra a respeito da Páscoa. A Páscoa era um costume, tá, que o povo tinha, mesmo antes de Moisés realizar. Já havia o costume de Páscoa pagã. Mas a Páscoa judaica, ela deu início na noite que Deus libertou o povo da escravidão, aonde o sangue do Cordeiro foi passado no umbral da porta, e à meia-noite o anjo da morte passou, e todos os primogênitos, tanto de Faraó como de seus servos, na casa que não tinha o sangue do Cordeiro, o anjo entrou e tirou a vida dos primogênitos. Foi o checkmate que Deus deu para Faraó, Ramsés II. Foi o checkmate que Deus deu para ele liberar o povo. Porque Deus disse, eu vou endurecer o coração do povo. Foi o que o Deus do missionário. Então Deus cria situações para a gente orar. Então Deus endurecia o coração de Faraó, aí Moisés ia orar. Então, Senhor, eu fui lá, mas o homem não deixa soltar. Tudo bem, Moisés? Você vai comigo, eu continuo orando, vai lá de volta, fala com ele. Aí Moisés foi, chegou lá, aí foi, não, eu vou liberar. Tá? E assim os mundiais começam a escola. A primeira Páscoa foi celebrada com o povo judeu, comemorando a libertação deles, e durante 430 anos que se tornaram escravos após a morte de José lá no Egito. Levantou-se um outro líder, o outro faraó,
que não conhecia a história de José e nem do povo de Deus. E o povo de Deus estava crescendo, povoando todo o Egito, e aquele faraó, aquele líder, ficou com medo de perder o reino. Esse povo aí está muito forte, esse povo vai acabar tomando o Egito mesmo. Vamos escravizar. Aí eles escravizaram o povo de Deus. Só que, 430 anos lá atrás, diga comigo, Deus não mente. Deus não mente. Está muito baixo. Os ouvintes têm que ouvir. Fala assim, ó, Deus não mente. Deus não mente. Deus disse para Abraão, Abraão, saiba que a tua descendência será peregrina sobre essa terra e vai ser escravizada por muitas nações, mas no tempo certo eu vou retornar, eu vou voltar e eu vou punir as nações que escravizaram a tua descendência. Então Deus não mentiu para Abraão. Disse, Abraão, quem vai? O teu povo vai ser escravo, fique tranquilo, daí depois eu vou voltar e vou cobrar daqueles que fizeram isso com o teu povo, porque todas as famílias terão que ser abençoadas por intermédio do serão. Serão benditas todas as nações, todas as famílias através do Senhor. E nós somos abençoados tanto quanto Abraão pela fé, porque ainda não havia lei ainda, não havia lei, não tinha lei, quando Deus falou com Abraão. E aí, o que sucedeu? Sucedeu que, na noite da Páscoa, Moisés manda matar, Deus manda Moisés matar o cordeiro, pegar o sangue, passar para comer a carne assada no fogo. Eu lembro do senhor que foi na igreja em Sorocaba, e a Santa Ceia lá, era no carneiro que recebia, né? Rapaz, disse lá em Sorocaba, disse lá, né? O vinho assim que foi. Ele foi na Santa Ceia lá em Sorocaba. Lá visitar a igreja, né? A Santa Ceia lá, o nosso Gabriel, a igreja, sabe o que é? Não é ou não, é o cabrito mesmo, o cabrito, o cordeiro da Páscoa lá, né? O Zé Rocha foi lá e falou, rapaz, não dá isso aí, porque vai se me convida não, porque senão vai faltar oportunidade, missionário, e a gente vai dar um dia. Vai, Paulista? Ah, sim, vai ser Paulista. Eu fiz uma cruzada lá com o Rogério da Costa. E mais Paulista, você lembra, né? Eu fiz uma cruzada lá com o Rogério da Costa. Temos muitas almas para eles lá. Temos muitas almas para eles lá e vai ser Paulista. Então, pessoal, para concluir aqui a mensagem, a gente vai fazer bastante a ser. A mensagem já foi pregada, eu só estou fazendo também um cumprimento da palavra. Aí, o que é? O cordeiro assado no fogo. Não podia comer cru. Tinha que ser bem sapecado. A bebida não era coisa doce. Igual a gente vê aí no domingo passado, da Páscoa, o chocolate, né? Aí o coelho, não. A Páscoa era a época amargosa. Meu Deus do céu, eu fico pensando, né? Quem já tomou a losna? É isso mesmo, correto? A losna, misericórdia, amarga, né? Mas resolve o problema. Cura, sim ou não? Então, a erva era amargosa. O pão sem fermento. A carne assada no fogo. E não podia ter sangue, não pode comer o sangue do animal. Por isso que é proibido cristão comer chouriço. Fala chouriço? Não pode comer sangue não, pessoal, pelo amor de Deus. E tem que chupar sangue assim, ó. Está pecando, irmão, não pode comer sangue não. Tem que machucar aqui, tá ali, ó. Chupando sangue, não, mas o sangue é meu, o sangue é seu, mas a vida está no sangue. E a Bíblia condena comer carne com sangue. Então, quando as irmãs for fazer o bife lá, convida ele a Bíblia, quem sabe fazer o bife certinho, não sabe como fritar o bife, é só cuidar que a gente sabe, tá? A gente fica direitinho, fica com sangue, entendeu? E nem muita gordura também, que é muito bom, que entope as veias das coronárias do coração, entendeu? É muito bom comer muita gordura, ok?
Jesus celebrou essa Santa Ceia, ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Ele disse: ó, este é o novo mandamento, este é uma nova aliança, é um novo pacto. Eu estou começando tudo novo. Moisés, ele realizou a Páscoa da libertação. Agora eu estou fazendo a Páscoa da graça, da misericórdia, do amor. Então ele pega o pão, abençoa e fala: ó, esse pão é o meu corpo que é entregue por vós. Então, em vez de ser o cabrito lá, entendeu? Da antiga aliança, que tipificava Jesus, está lá em Levítico, os dois cordeiros, o emissário, que levava o pecado para o deserto, o pecador confessava o pecado ali, o sacerdote recebia a confissão, soltava aquele bode chamado emissário, ele era levado para o deserto, e o outro era sacrificado em prol da remissão do pecado. Mas vamos lá. Aí você pensa comigo. Jesus está na mesa ali. Venha na intenção de todo mundo. Diga comigo. Jesus observando a intenção de todos os apóstolos. Ele está ali sentado na mesa. E ele está vendo o pensamento de todo mundo. Ele está vendo o meu e o seu aqui agora. Ele está vendo o meu pensamento e o seu. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você vai fazer daqui a pouco, ele sabe o que você está maquinando para amanhã ou para depois. Tudo isso ele sabe. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele está com pensamento. Então ele sabe o que está aqui, ele sabe o que está aí. Então Jesus senta na mesa, ele pega e fala que ele estava muito feliz, ele estava ansioso para poder celebrar aquela Páscoa, porque seria a última que ele iria celebrar com os seus discípulos. E a próxima seria só na eternidade. E aí, ele pega, abençoa, e ele dá aos seus discípulos, ele pega o vinho, fala que é o sangue dele que é derramado, tipificando o sangue do cordeiro lá na antiga aliança, e dá para o povo. E ele está vendo ali que Judas iria atrair ele por algumas moedas miseráveis, tá? E aí Jesus pega, molha o pão, está bem claro, Jesus molha o pão e dá para Judas. E alguém fala assim: não, mas Jesus não deu. A Bíblia diz que era costume deles molhar o pão para poder comer. E quando alguém pergunta a Jesus quem o iria trair, Jesus diz: aquele que mete a mão comigo no prato. E quando Jesus vai, Judas foi junto. Encontrou-se a mão de Jesus dentro da tigela e de Judas. E ali o diabo entrou em Judas. Já estava em Judas, mas agora já entrou para ele executar o plano final de ir lá e contar para os escribas, contar para os sacerdotes onde é que Jesus queria orar. Irmãos, é triste a gente saber que às vezes tem pessoas que não querem ver o nosso sucesso. Não é isso, verdade? É triste saber que tem pessoas que torcem para ver a gente lá no lobo, lá na lama. Exatamente, funcionário. É triste saber isso. E Jesus, imagina se ele não sentiu isso no espírito dele, sabendo que Judas iria trair. Aí ele pega e fala: o que tem que fazer, faça logo. Vai e faz. O que tem que fazer, vai logo. Por isso que o que nós temos que fazer, nós temos que fazer logo, irmãos. Pregar o evangelho o máximo que te pode para as pessoas. Esse espírito que o Rocha falou aqui, o São José Rocha, que veio, esse espírito de pessoas que estão desanimadas, triste, abatida, isso é demônios que estão aí tentando paralisar a igreja.
Mas Deus provoca essa situação para a igreja orar, para a igreja buscar, para a igreja jejuar. Por isso que vem as dificuldades na minha vida, na sua vida, conforme Deus ouve o Sr. José Rocha aqui, para a gente buscar mais a Deus, ler mais a palavra, meditar mais na Bíblia, jejuar mais. Ah, mas eu tomo tanto remédio que não dá para jejuar. Sabe que não dá para jejuar pelo menos uma horinha? Pelo menos uma horinha não dá para jejuar? Não pode jejuar demais, porque se toma remédio, né? É perigoso, é perigoso. Exatamente. Pronto. Jesus leva os discípulos para orar. Aí quando Jesus volta, está todo mundo dormindo. Aí ele fala: não é possível, será que vocês não conseguem orar uma horinha comigo? Não conseguem vigiar uma hora? Irmãos, pelo menos uma hora. Dá para você jejuar, mesmo você tomando remédios. Aí, dá para jejuar sim, uma horinha, não custa nada. Lendo, não fala a palavra de Deus, jejuando, lendo a palavra de Deus. Oi? Exatamente. E remédio também não quebra de jejum, não, porque Deus sabe que se você não tomar esse remédio, você pode encontrar com ele antes na hora. Então não pode deixar de tomar remédio, então certinho, os remédios na hora certa. Entendeu? Não pode deixar de tomar os remédios. Porque se você deixar, você acaba encontrando com Jesus antes da hora. Então, terminando aqui. Santa Ceia é reflexão, é lembrar do amor de Deus. Que amor, hein? Que amor, hein? Entregar o seu único filho. Que amor, né? Entregar o seu único filho para ser moído. A Bíblia diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então aí a gente tem que entender que esse amor de Deus, esse amor de Deus é tão grande que ele se entregou de uma maneira tão maravilhosa, por amor a mim e por amor a você. Porque na verdade Jesus é Deus. Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E aí, a palavra diz lá em João capítulo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então Jesus é Deus. Entendeu? E ele se fez humilde e habitou entre nós. E ele está aqui nessa manhã dizendo: eu quero abençoar a sua vida, eu quero alinhar a sua vida, eu quero alinhar você comigo, eu quero que você ande comigo como Enoque andou, eu quero que você ande comigo como Elias, o tibista, andou, eu quero que você ande comigo como Eliseu, filho de Safate, andou, eu quero que você ande comigo como meu apóstolo João, o amado, andou, e eu revelei para ele o céu por dentro e por fora, lá na ilha de Patmos. Eu quero que a minha igreja esteja comigo aonde quer que eu esteja, porque assim como eu e o Pai somos um só, eu também já orei para o Pai que a igreja seja uma só comigo. Aleluia! Devemos ser um só em Cristo Jesus. Temos que estar alinhados com Ele. Temos que estar alinhados com Jesus. Não tem mais oração, tem oração mecânica. Não tem mais comunhão, tem comunhão mecânica. Eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito, em verdade, porque eu quero revelar coisas grandes na vida do meu servo e da minha serva. Eu quero revelar o que está por vir sobre a face da terra, mas eu tenho olhado, eu tenho procurado um que esteja na brecha para que eu possa usar, para que eu possa revelar, para que eu
Aleluia. Oh, glória. Estou procurando, mas eu não acho ninguém que esteja na brecha. Aí eu envio, aí eu permito que o inimigo nos oprima. Como eu permiti que o Egito oprimiu o meu povo. Assim como eu permiti que Nero e todos os demais déspotas oprimiram o meu povo, para que eles pudessem buscar mais a minha presença, porque a vossa redenção está próxima, igreja. Prepara-te, porque perto está aquele que te salvou, que te chamou, que te escolheu no ventre da tua mãe. Se você ainda não fala nada diante de ninguém, mas Deus te viu e disse: tu és meu servo, tu és a minha serva, e pelo teu nome eu te chamo hoje para ser um vaso de honra na minha presença nessa terra. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A luz é para iluminar, igual o José Rocha disse. Deus enviou ele para o mercado, e quando ele chegou dentro do supermercado, Deus disse: fala do meu amor para aquela mulher. E ele foi e falou: a luz chegou até aquela mulher, e aquela mulher foi liberta. Aonde o cristão chega, a luz tem que chegar junto. A luz de Deus tem que chegar junto aonde chega o servo de Deus. Vós sois o sal da terra. O sal é para temperar o ambiente, o alimento. Você tem que ser uma pessoa temperada, moderada. Não pode ser muito salgado, nem muito saloso. Comida sem sal, misericórdia. Salgada demais, então nem se fala, né? Então um tonel de água, né? E sem sal também não dá. Tem que ser moderado. Tem que ter equilíbrio. Mas tem cristão que não tem equilíbrio. Tem cristão que precisa se converter, nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que ter equilíbrio, irmãos. Tem que ter mansidão. Tem pessoa que fala assim: comigo aqui é 80 ou 800. Não é mais 800, né? Agora mudou, né? Agora o pecado está tão grande, o missionário José Rocha pensar assim: comigo é 80 ou 800. Outro fala assim: comigo não, comigo é 800 ou 8.000. Porque o ser humano está assim, não tem mais equilíbrio. Perdeu a santidade, perdeu o temor de Deus, acostumou com a oração, acostumou com o culto, acostumou com tudo. Perdeu o temor. O temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria do homem é temer a Deus. Então, se eu não temo a Deus, irmãos, eu sou uma pessoa boa. Terminando, a gente vai se levar essa caceta. Então o Senhor está procurando homens e mulheres para que Ele possa usar nesses dias que antecedem a volta da igreja. Aí eu te pergunto: você vai ficar com o braço assim, sem fazer nada? Você vai continuar nessa mesmice? Vai continuar nessa maresia, igual diz aí no mundo? Ou você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu reconheço que eu sou um miserável pecador. Eu reconheço que em mim não habita bem algum. Mas a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Tem quem quer comigo em nome de Jesus? Vamos para a celebração da ceia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Cabeça. E eu vou pedir para o bispo Valdemir, em nome de Jesus, juntamente com o bispo José Rocha, serviço da ceia, não sei como em nome de Jesus, o bispo e o missionário ali dentro, o bispo da gente do Senhor. A gente vai estar orando para a bispo agora, para a gente poder celebrar a Santa Ceia. Venha orar, bispo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus está esperando você para fazer a obra.
Senhor, eu estou na tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor, por esse momento maravilhoso, a qual vou participar, Jesus, do teu sangue e da tua carne, Pai. Simbolizando, Senhor, é o símbolo. Pai, a tua palavra fala que nós temos que examinar nós mesmos, Senhor. E cada um de nós vem examinar, Senhor, se nós estamos, Senhor, prontos para tomar tua santa ceia, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, as nossas iniquidades, porque nós somos falhos e somos passivos de erro, Senhor. Mas o Senhor está pronto para nos perdoar, Senhor. E assim, Senhor, te agradecemos pelo teu amor, meu Deus, foi tão grande, que deu teu Filho na cruz para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por esse amor imensurável, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, nós temos certeza da nossa salvação. Amém. Através do